Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês aqui, diretamente aqui do nosso Manza Studio, do Jardim Aquário, São José dos Campos. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, arquitetos, fomentar a economia nesse setor, beleza? Também queria falar que a gente tem um estúdio lindo, maravilhoso aqui no Jardim Aquário, São José dos Campos. Quem quiser gravar um podcast, fazer uma produção de podcast, pode falar com a gente traz você aqui para conhecer o nosso estúdio, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Paulo Vale Decor e Obratec Projetos. Vamos lá, temos aqui uma convidada hoje, a arquiteta carioca, né? Eu já estou sabendo que ela é carioca, beleza? Tatiane Cunha. Fala, Tatiane. Tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer, não conhecia a Tatiane, né? Então, prazer em conhecer. Legal. Você está aqui na região há quanto tempo? Só para saber, só para a gente... Você é carioca, você falou, né? Sim, eu nasci no Rio, em Niterói, Uhum. mas a gente já mora há mais de 10 anos aqui na região, tá? Tem uma amiga de Niterói, a Geisa. Sim, conheço. De lá de Niterói? Também de lá da terrinha. Olha só, hein? Lá da terrinha Você também. sabe que o podcast da Geisa bombou. Ela, tem quase 400 views no YouTube. Que bacana. O que tem mais views no nosso podcast foi o da Geisa. Muito legal. Beleza, vamos começar lá do comecinho, então. Conta pra gente aí, quem é a Tatiane Cunha? Bom, eu nasci no Rio, em Niterói, né? Só que chegou um certo momento em que meu pai ele precisava alcançar um voo maior aí na parte de empresas, né? Então ele veio para São Paulo e trouxe a gente também. Isso eu tinha quase 16 anos, era bem novinha. E a gente veio para São Paulo, né? Moramos em algumas cidades. Moramos em algumas cidades. Capital, Osasco, Santa Isabel, várias cidades devido ao emprego dele. E aí que a gente veio para o Vale, né? Logo um tempo depois. E no Vale, né, ele trabalhou na empresa Viapol, impermeabilizantes, Sim, né, uma grande empresa excelente, excelente empresa, excelente produtos eles fornece fazem. materiais para construção civil. Sim. E ele sempre nessa área de química, né, bem relacionado à área de química. Ele é engenheiro químico ou não? Não, ele não é engenheiro, mas ele sempre atuou em laboratório, Legal. Né, desenvolvendo produtos, né, impermeabilizantes. Ele se especializou nisso. E aí, muito legal. Quando ele veio para São Paulo... Ele está nessa área ainda? Não, agora ele é aposentado. Sim. Então, quando ele veio para essa área, onde que tinha mercado para ele? Aqui em São Paulo. No Rio não tinha. Então, ele desenvolveu vários produtos que hoje são usados aí nas obras, né? Na área civil, em indústrias. É bem bacana o trabalho que desenvolveu na empresa e deixou esse legado lá. Hoje ele é aposentado. E naquela época houve um grande estímulo para a minha parte também de atuar na área de química. Eu acabei cursando química também. Cursei Engenharia química? Técnico em química e cheguei a cursar a faculdade de química. Legal. Só que ainda não era aquilo que eu queria. Eu me interessava muito pelos materiais. Isso é fato, desde o início. Acabei cursando química e fui muito para essa área. Imagino que o trabalho do químico, eu imagino, tá? Tô dando um chute. Seja aquela coisa de laboratório, o cara testar os produtos ali, mexer os componentes e ver como que aquilo, a reação, como funciona. Você sabe que é muito relacionado um pouco à arquitetura, porque você também precisa conhecer materiais, né? Sim. Você também estuda sobre materiais. E eu sempre fazia aqueles testes vocacionais, dava química, dava arquitetura, dava administração, dava isso. Só que eu sempre pensei assim, não, preciso ganhar dinheiro, preciso de uma profissão que vai ganhar dinheiro, né? Mas química parece ser legal. Exato. Eu né? tenho alguns amigos engenheiro químico que estão aí, trabalham em grandes empresas. Sim, e eu acabei indo para esse lado, né? Então, atuei na GM, atuei na GM lá naquela parte mesmo de pintura automotiva do veículo, então eu acompanhava a linha de produção. A GM aqui em São José? GM São José. Legal. Fui para a Volks também relacionada à parte de pintura, porque eu já fazia química, né? Então eu estagiei lá. Entendi. Acabei trabalhando lá e fiquei muito nessa área de fábrica corporativa, multinacional. De lá eu fui para a Lear também, em Caçapava já, atuando também nessa área fabril. Eu já vi essa fábrica. Eles fazem o que lá?
Eles É na fazem Dutra ali, né? seats, né? São os bancos para Entendi. automóveis, toda essa parte automotiva, vários acessórios, uma ótima empresa também. Todas as empresas que eu atuei foram empresas muito boas que me deram toda essa bagagem que eu tenho hoje. Uhum. Se não fosse eu ter atuado nessas multinacionais, talvez eu não teria toda essa bagagem de experiência, né? Sim, o crescimento profissional ali, Muito. trabalhar numa grande empresa, tal, tudo. É a questão de sistemas, né? De gestão, né? Bem E aí, legal. eu ainda na área de química, falei, mas ainda não é isso que eu quero. Tava lá na GM, fui para a Volks, atuando sempre nessa área da pintura automotiva e tal, e acabei indo para a Lia, atuando na área de logística. Acabei saindo um pouco da área de química e fui para a logística, que apareceu oportunidades. Sim. Foi nessa área que eu me desenvolvi muito, também fiz alguns cursos de compras para atuar bem nessa área de gestão de materiais, também relacionada a materiais. Uhum. Só que chegou um certo momento que, para mim, não fazia mais sentido eu ficar só numa fábrica, porque eu vi que eu estacionei. Eu não crescia mais. Sim. Né? E eu pensava muito assim, quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero levantar Você estudou todos os química dias. aqui ou no Rio ainda? Aqui em São Quando eu Paulo. vim do Rio, né? Completei todo o ensino médio aqui. Certo. Já veio adolescente, então. Já vim, adolescente, tudo. Então a gente teve toda uma vivência mais para São Paulo do que Rio. O Rio foi mais aquela infância, Entendi. né? E no Rio tem muitas boas lembranças assim de praia, né? Muita praia. A gente morava Pô, que muito legal, perto né? da praia. Niterói ali é massa. Conheço Muito, lá. Fui morava uma muito. vez, eu tinha um amigo que estava morando lá. Aí ele foi embora também para Minas. E assim, é uma outra vibe, né? Sim. Você morar lá, você tá perto da praia, você pode trabalhar durante a semana, mas final de semana tem que ter uma praia, tem que ter caminhar um pouco no calçadão, tem essa pegada lá, né? A gente foi numa praia lá bem legal, não me lembro o nome, mas tinha umas casas assim de frente pro mar. Top lugar. Sim, em Niterói? Niterói. Aí tem São Francisco, tem Icaraí, tem várias. Não me lembro. A Geisa mesmo é de Itacoatiara, ela tem parentes em Itacoatiara, que é uma super praia lá, que tem uns condomínios muito legais. Tem vários. Nossa, é incrível lá, bem legal. Beleza. E assim, aí, quando a gente veio de lá, né, a gente se desenvolveu toda essa parte da adolescência para cá, né? Sim. Então, assim, a gente acabou acostumando muito os hábitos aqui de São Paulo, até que o meu sotaque perdeu um pouco. Ah, Não falo mais ou tanto menos, hein? Tem um sotaquinho ainda. Tem um Que eu carioquês. era mais puxado, era mais puxado. Mais puxado. E agora ainda tô assim, né? Então, fez uma mistura, né? Deu uma mistura de cultura, assim. Sim. Mas, assim, depois que a gente veio para cá, eu acabei focando muito nesse lado profissional, estudando bastante. Então, aí eu estudei química, depois eu fui para a área, fiz a faculdade de administração. Né? Porque Fez aí administração? Fiz administração também, porque eu tinha que me especializar também, porque eu acabei indo um pouco para o lado de escritórios, saí um pouco da produção e fui para a área de escritórios, né? E foi aí que eu aprendi muito essa parte também de entender como são os departamentos de uma empresa, né? Então eu acabei entendendo bastante. Só que chegou um certo momento, foi no ano de 2016, eu já não estava tão motivada assim de ficar só trabalhando em fábrica, já tinha bastante tempinho aí na área. Em 2016 eu tinha aí meus 34 anos, por aí, e eu não via mais sentido naquilo. Parece que eu tinha estacionado na empresa, já tinha uns 5 anos de empresa, né? Já tinha feito vários cursos para se especializar, mas eu já não via muito um propósito. Sabe? Quando você quer acordar de manhã e quer... Queria fazer outra coisa. Queria fazer acontecer. E mesmo que eu tentasse fazer acontecer na empresa, nem sempre você é valorizado e reconhecido. É difícil. É difícil. No setor administrativo também tem um trabalho ali que pode ser repetitivo, tal, tudo. Você vai comprar, você vai não sei o quê, não sei o quê. Então você não tem... É diferente de você ser um arquiteto, criar, né? Exato. Um trabalho externo também que você possa fazer. Ou trabalhar em vendas que você pode ou ser o super, ou dependendo de cada um, né? Ou mais ou menos, né? O que acontece? E nessa época que eu trabalhava em fábrica, aconteceu de eu estar reformando meu apartamento, né? E acabei fazendo sem profissional. Ai, meu Deus do céu. Então, tive toda essa dificuldade, porque eu não tinha nenhuma especialização ainda na área. Não tinha. E aí fiz toda essa reforma e vi toda essa dificuldade que é passar por uma reforma de apartamento, né? Logo depois... Fiquei 1 ano, 2 anos nesse apartamento e logo coloquei para locação. E aí aconteceu da gente construir nossa primeira casa. Sim. Só que dessa vez
eu pesquisei bastante e fui atrás de um arquiteto. Uhum. Então, esse assunto foi assim, esse tema esse acontecimento foi um divisor de águas para mim. Sim. Porque eu tive toda aquela vivência junto com o arquiteto de construir uma casa desde o início. Da criação ali. Da criação também, que eu participava de várias reuniões com ele. Quem que era o arquiteto? Ele é lá da minha cidade, é o Clóvis Marcondes, né? De Niterói? Não, daqui. De Caçapava. Daqui mesmo, São Paulo, né? Sim. Porque quando eu vim para cá foi no ano de 2003, Tá. mais ou menos, que a gente veio. Tem bastante tempinho. Uhum. E aí, foi aí que a gente decidiu construir. Eu casei, né? Sim. Foi em 2013 eu casei e nós fomos construir nossa primeira casa. Isso a gente já tinha feito aquela reforma do apartamento, que deu muita coisa errada, mas no final deu tudo certo. Mas você era depois- solteira quando reformou ou já era casada quando reformou? Casada também, Sim. né? Beleza. Porque eu cortei um pouco o assunto, mas todo esse tempo que eu venho trabalhando em fábrica, né? E depois que eu vim para São Paulo, eu conheci meu esposo, Sim. né? E aí a gente casou e eu continuei toda a minha carreira profissional e a gente casou e veio construindo várias coisas juntos, Uhum. né? E ele trabalhava na fábrica também ou não? Também outro já setor? começou a trabalhar na Viapol, né? Então ele entrou já lá tem na área de toda química uma também. história, essa Viapol Tem aí toda tá... uma história, porque aí ele também estudou na Aham. área de química e entrou para o laboratório. Hoje ele trabalha na área da qualidade. No Então Via- ele na também Viapol? desenvolveu. Legal, Porque interessante. meu pai acabou passando muito É do nosso conhecimento para setor ele. aqui, né? Depois a gente traz o pessoal para bater um papo aí, contar É um pouco. super legal, né? A gente eles têm vários workshops que eles fazem, né? Uma empresa bem que a gente já pode até conhecer lá, tem visitas, né, guiadas. Bacana. Então, meu esposo entrou para Viapol. Então, e aí também ele começou a estudar e começou a conhecer, e meu pai colocou ele lá, e ele hoje está até hoje lá, participando do desenvolvimento de vários produtos, né? Certo. A gente casou, construímos nossa primeira casa, fomos construir, e foi aí que eu comecei a acompanhar esse trabalho da arquitetura também, porque uma construção de uma casa, vamos dizer aí, 8, 9 meses, uma casa térrea, né? Às vezes mais, né? Geralmente um ano, pelo menos. Um terreno de 250 metros quadrados, né? Então não é uma casa tão pequena e vai tempo. E aí eu comecei a ver todo o trabalho que o arquiteto fez lá, eu participei de várias reuniões com eles e comecei a sentir se familiarizando um pouco com aquele trabalho, sabe? Mas isso continuava trabalhando na fábrica, normal. E aí passamos por todo aquele processo de construção da casa, do imóvel. Foi bem cansativo, porque toda a parte de obra ele fez, mas a parte de interiores e toda a parte de acabamentos acabou ficando para mim. E eu achei uma parte bem cansativa na época, porque eu não tinha ainda especialização na área, nada, nem pensava em atuar na área. Sim. E para quem não é da área, é muito cansativo, Uhum. né? Não é fácil. E aí, Eu passamos acho que por assim, é toda... até um pouco complexo, né? Se você não é da área, você pode, de repente, misturar materiais ou cores que não vão ficar legal ao longo dos anos, entendeu? Você pode achar uma coisa ali, mas como você não entende, não estudou aquilo, pode errar ali por alguma bobeira. E assim, o feio e o bonito custa a mesma coisa. Só questão de bom gosto. Só questão de bom gosto. Uhum. E aí o que acontece? Esse arquiteto, muito parceiro, né? Muito gente boa, virou amigo da família. Eu comentei o seguinte com ele: olha, essa casa a gente vai fazer para morar, né? E eu admiro muito a sua construção, uma construção muito bem feita, né? Eu gosto muito do trabalho dele. Até hoje ele tem várias casas lá na cidade. E eu falei assim: olha, toda a parte de acabamentos eu quero escolher. Mas eu quero escolher a dedo, eu quero pesquisar. Eu quero saber quem que é o fornecedor que vai fazer. Porque eu já tinha um pouco aquela mania de querer tudo bem organizadinho, sabe? Sim. Que é uma mania minha. E aí, juntamos todos esses fornecedores que iam fazer lá, desde a parte de acabamento, gesso, decorativo, aí vem pintor, vem tudo, e eu fui administrando isso. Uhum. Todo dia, na hora do meu almoço da fábrica, eu trabalhava na Aí fábrica, você saía para Ia dar pra um pulinho na obra lá. eu ia para obra. Uhum. É muito comum, né? O cliente até hoje faz isso, Muito mas é comum. difícil o cliente que é muito assíduo assim na obra, né? É difícil. Porque às vezes a pessoa não consegue sair do trabalho. Não consegue. Ou não tem tempo, ou Não é tem longe. tempo. E já Tem confia no clientes- profissional para... Isso, tem clientes que não passam nem na obra. O cara vai mudar lá, ou vai no fim de semana dar uma olhada, né? Exato. E eu ia
todo dia na hora do almoço nós para a obra. Não porque o trabalho dele não estava sendo bem feito, pelo contrário, um trabalho muito bem feito. Mas porque eu queria entender, eu queria me aprofundar mais, queria entender como é que era e acompanhei, né? E é tão bom quando a gente faz a nossa casa, né? E acompanhar cada tijolinho. Com certeza. Cada etapa, né? É muito prazeroso, né? Sim. E aí a gente foi fazendo e tal. No Ou final, não, né? Dependendo. ou não, dependendo de como vai o cronograma, né? Lá saiu tudo certinho, tal. foi até antes, né? Do programado, foi tudo muito certinho. Que bom. Passamos essa etapa da construção, meu esposo falou assim, Quer dizer que o apartamento, então, foi dor de cabeça. A casa foi tranquila. O apartamento foi uma reforma, de reforma completa, de troca de piso, pintura, revestimento, tudo. Né? Mas vocês não Tiramos moravam tudo lá? zero. Fomos morar. Durante a reforma? Pegamos o apartamento. Não. Ah, bom. Nossa A gente senhora. reformou e fez o apartamento para Cara, é casar. muita sujeira, muita poeira. Não tem como, não. Nossa, se reformar Quebramos com tudo, gente, né? não. Fizemos sanca, fizemos toda a parte decorativa, né? Gesso, então, faz uma Revestimento. sujeira que não tem fim. Uma quebra-quebra. E eu sentia que, assim, eu gostava daquilo. Então, eu ia atrás para entender melhor, mas o que fica bom, o que não fica. Eu não tinha especialização na área. Ok, né? E o da casa, não. Minha da esposa casa, também, ela quase é arquiteta, né? Ela... a gente se sente um Adora pouco isso, assim, né? isso. Quando ela acaba colocando a mão na massa. Mas até então, gente, é uma coisa bem interessante de se falar, que até então não tinha buscado nenhum tipo de profissional. Eu achava que isso aí era um luxo. Para mim, na época, eu podia até pagar. Muitas pessoas Mas era um... têm falado isso, cara, que hoje em dia é uma coisa normal, o acompanhamento coisa ali normal. do interiores, tal, tudo. É muito interessante isso, porque quando eu converso com o cliente, eu acabo falando isso. Eu já estive do seu lado. Eu já estive no seu lugar. Eu sei o que você sente. A dúvida que você tem, a sua dor já foi a minha. Né? Então, quando você tem aquela dor de não saber a cor, não saber que revestimento usar, qual piso usar, já foi a minha também. E eu andei sozinha nisso aí, porque eu acabava não perguntando para ninguém. E a gente não tinha tanto acesso Fim a de YouTube. semana, home center era o passeio do fim de semana. E a gente Ficava não tinha Instagram. andando lá, cara, esse aqui com aquilo lá. Exatamente, né? E não fazia combinação de nada, né? Não sabia fazer nem combinação. Mas tudo bem, eu tive desse lado, né? E foi aí que eu comecei a apurar um pouco mais, assim, esse gosto que eu tinha, para falar assim, não, para você fazer para um cliente é diferente, você vai ter que ter certeza do que você está falando. Você tem que estudar, trabalho, né? você tem que se aprimorar, né? E foi aí que construímos a casa, deu tudo certo, fizemos várias misturas de cores de tinta, chamei até a Coral na minha casa, você não acredita. Fui pintar com uma cor e vi que na iluminação a cor mudava. E foi aí que eu acionei a Coral, o saque da Coral. Olha, essa cor no catálogo tá uma e quando a gente pintou foi outra, né? Não, Tatiana, eu vou te explicar. O cara trouxe todo um catálogo, tem toda uma interferência da iluminação aqui na casa. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ah, entendi. Então, não tem como você reclamar, porque a cor do catálogo nunca vai ser igual mesmo na sua parede e interfere também a iluminação da sua residência. A abertura de iluminação que tem, as aberturas que tem, influenciam na cor. Sim. Assim, caramba, cara, isso aí é muito mais sério do que a gente pensa, né? Você está escolhendo uma cor e acaba sendo outra. E aí, beleza. Terminamos a casa, construímos. E aí, o que aconteceu? Né? Continuei na área, trabalhando na área de logística, fiz algumas especializações, fui para São Paulo. Na fábrica é bem assim, dinâmico, né? Ele sempre está te exigindo mais e vai ficando aquele clima maçante. Falei assim, gente, mas aí chegou um certo momento da minha vida que eu pensei, daqui a 5 anos, onde que eu quero estar? Sim. Ou daqui eu viro uma coordenadora, uma supervisora, né? Estudo mais na área de logística. Foi nesse ponto que eu comecei a fazer uma pós aqui na FAAP. Certo. E é muito curioso isso. Comecei a fazer essa pós na área de supply chain. Falei assim, cara, vou me especializar. Né? Porque aí, pelo menos, eu vou subir de cargo, eu vou, né, vou entrar mais na área e vou me especializar. Mas eu não estava satisfeito com aquilo ali, sabe? Eu não estava feliz. Certo. E eu tenho muito isso comigo, de você trabalhar, levantar cedo, você tem que estar feliz, você tem que ter prazer pelo que você está fazendo, né? Com certeza. E a gente, em fábrica, a gente vive no automático, né? Responder e-mail, preencher uma planilha e tchau. Não tinha uma motivação. Tem muita gente que vai trabalhar em fábrica e não consegue ficar o resto da vida ali. Não consegue. Agora, para outras pessoas, tanto faz. O cara, tá tudo certo para ele. Tá tudo bem. Tudo bem também. Eu tenho até um amigo que ele e a esposa trabalhavam na fábrica. Ele não aguentou, saiu, foi ser engenheiro aí no mercado.
e ela tá lá até hoje. Tudo bem. Isso aconteceu com a gente. Meu esposo até hoje está na fábrica, para ele tá tudo bem. Para mim, não. Já foi um incômodo. Né? Chegou esse momento, esse divisor de águas, e aí meu esposo falava, mas e agora? Né? Você tem todo um suporte, né, da empresa, você tem vários benefícios, e aí? Você não vai ter mais nada. Sim. Você vai cair nesse mercado, você vai ter que se especializar, vai ter que estudar do zero, você vai fazer uma transição de carreira? Tem certeza que é isso que você quer? Eu falei assim, cara... E aí, foi nessa época que comecei a fazer a pós, né? Comecei a investir nessa pós aqui na FAP Supply Chain. De frente era a pós do pessoal de arquitetura que fazia design de interiores. De frente. Sim. Uma porta à frente. E aí eu olhava aquele pessoal lá e falei, cara, não acredito. Que vontade de estar lá. E eu ficava olhando os slides, eles passando várias matérias. Falei, cara, eu vou começar... Ficava olhando pela portinha, a sala do outro olhando lado. pela portinha e nada de prestar atenção na matéria que tinha que prestar atenção de supply chain, gente. Falei assim, não, alguma coisa está me perseguindo. Alguma coisa está dizendo que é para mim. É o feeling, né? Naturalmente você vai seguindo. É muito engraçado isso, né? E nessa, é meio né? natureza, assim, sabe que eu acho, assim, que nem o Rio. Ele vai fazendo ali o curso. E, cara, a vida é assim. Naturalmente, você vai seguindo também o curso. E conforme você vai amadurecendo, parece que vai mudando um pouco a sua cabeça, né? Sim, porque aí você vai sabendo o que você quer, o que você acha que é bom, o que você acha que, né, onde você quer chegar, tal, tudo. Vai tendo mais clareza, né? Exato. E aí, desisti da pós, né? E aí comecei a estudar mais sobre esse mercado aí na área de arquitetura, design de interiores. Foi aí que eu comecei a estudar, né? E ainda estava trabalhando, só que aconteceu da empresa me desligar, porque eles perceberam que eu não tinha mais motivação. Eu sempre falava também, verbalizava isso, né? Não tinha mais aquela satisfação em trabalhar. E aí, fui desligada da empresa e fui começar a fazer os projetos por conta própria, bem daquele jeito que todo mundo começa, né? Certo. Um notebook na mão, tentando captar clientes, né? Vai fazer um curso ali de como fazer o desenho, de como renderizar, aprender a estudar, aprender a profissão, né? Aprender todos os softwares, né? Que estava usando no momento. Não é só o AutoCAD, né? Tem vários outros. Tem. Muito curso online também. Aí veio toda essa coisa do curso online que também me ajudou, né? E efetivamente eu comecei mesmo, foi recente, não tem tanto tempo, né? 2018 para 2019, aí fazendo os primeiros projetos, aí é bem recente. Porque logo em 2020 aí veio pandemia. E aí foi aquele boom, né? Aquele boom nos projetos. Da construção, né? Bastante coisa, muita coisa aconteceu. E aí eu costumo falar que nessa época eu aprendi muito, porque eu ainda estava num processo de aprendizado. Hoje eu vejo profissionais aí com 15, 20 anos de profissão. Mas vai morrer aprendendo. Sabe por quê? Vai mudando o software, vai mudando não sei o quê, vai mudando o conceito. Aí todo ano a cor do ano, o conceito do ano, né? Casa-cor, todas aquelas coisas. Então é eterno, não tem fim. E vai realimentando, né? Legal. Exatamente. Porque você vai estudando, cada vez você vai refinando, né, o seu conhecimento, vai cada vez subindo mais um step ali no aprendizado, na vida profissional. Exatamente. E eu acabei indo atrás de alguns escritórios, de lojas para trabalhar, para aprender um pouco mais na área, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria tomar a frente de um negócio mesmo, né? Ter um negócio próprio. E foi uma dificuldade, não é fácil, né? Não é fácil a gente ter um negócio próprio. Você chegou a trabalhar em alguma loja do setor? Ou não? Não cheguei. Eu cheguei bem assim, ó. Eu saí da fábrica, né? Nesse meio tempo, tenho que contar, né? Tive meu filho. Sim. Né? Foi planejado, porque eu já estava com uma certa idade também, né? Não queria deixar passar muito. E aí tive todo o tempo que eu cuidei dele, né? Fiquei uns 2 anos aí cuidando, tudo certinho, para aí começar a trabalhar na área mesmo de fato, né? Mas não, o meu pensamento foi sempre assim: ir atrás de parceiros. Ir atrás das lojas para adquirir conhecimento de cada etapa, sabe? Certo. Desde dessa parte construtiva, esquadrias, vidros, não a parte de mão de obra, mas de parceiras mesmo, mobiliário, para entender, lojas de planejados. Então, eu ia muito atrás disso. Sim. Conhecendo cada parceiro aqui da região, né? E é bem legal, né? Porque aí você vai entrando no mercado, conhecendo os vendedores das lojas, conhecendo os produtos das lojas, né? Sim, sim.
Nessa volta que você deu aí, conta aí um pouco de cada lojista, de cada pessoa que você conheceu aí na região. Olha, aqui na região foram várias lojas assim incríveis aí. Tem a Porto Belo, que sempre deu muito apoio, né? Do Marcelão Minurical. Muito bacana. Tem o pessoal também da loja de Já mobiliário. falei pro Marcelo vir aqui, viu, Marcelo? Ele falou que ele tem vergonha, mas não quer se expor, tal. Tudo bem. Agora Sim. já contei aqui, ó. Nossa, vou tomar uma. O pessoal da Obra Fácil também, né? A Leandro, Me dá já veio sempre aqui, todo o show de suporte bola. aí para. Eles são muito bons. Aprendi bastante lá na loja também sobre os produtos. De planejados tem vários, né? Temos a Dimari, tem o pessoal da Italínia também que eu já visitei. Já visitei várias lojas de planejados, muito bacanas. Então, assim, eu parti muito para isso, para formar parceria, né? Então, porque eu já tinha um pouco essa intenção de ter meu próprio negócio, e se eu fosse ficar muito estágio trabalhando para alguém, talvez eu acabasse como eu estava antes, né? Trabalhando em alguma empresa. Então, a minha intenção era seguir essa carreira solo mesmo, já desde o início, e dar a cara a tapa, né? Certo. O que foi uma coisa que eu passei bastante dificuldade, porque o mercado é outro, é totalmente diferente, né? É você lidar com o cliente, lidar com fornecedores, né? E E você ainda tem que fazer ir aprendendo, projetos. na verdade, né? Começa ali e tal, tudo no trabalho, e você vai se moldando. Vai aprendendo todo o trabalho ali. Aprende fazendo, né? Aprende fazendo. E foi bem legal, porque assim que eu comecei, você acaba fazendo um nome ali naquela cidade que você está, né? E depois você vai, o seu nome vai indo para São José, Taubaté e outras cidades vizinhas, né? Mas sempre na cidade que você está, o pessoal começa a te conhecer, né? Pô, você que Sim. fez aquele projeto lá, você que fez ali, você Legal. que fez ali. E foi muito, assim, natural essa coisa dos condomínios lá. A gente foi fazendo em trabalhos em condomínio, porque aparecia muitos trabalhos dos condomínios e a gente vai marcando o nosso nome ali, né? E eu sempre tive isso comigo. Para mim trabalhar nessa área, eu sempre pensei assim, cara, eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero fazer o meu trabalho e montar um método que eu possa trabalhar, seguindo também o que eu aprendi, mas eu quero ter o meu método de gestão que funcione, eu vou testar, vou começar a testar. E, claro, vou conversar com colegas da profissão, vou fazer essa pesquisa, mas eu vou montar a minha forma de trabalhar. Sim. Né? Então, sempre que o cliente vinha, eu sempre falava, olha, eu tenho essa forma de trabalhar, né? Então, para a gente poder seguir, a gente tem que passar por essa etapa, para depois ir para outra, para depois ir para uma outra etapa, para chegar no resultado que você quer, né? Sim. Então, eu fui montando o seu estilo de trabalho ali, né? meu estilo de trabalho, né? Só que aí eu passei durante 2, 3 anos assim, trabalhando ainda sem escritório fixo, né? Trabalhava na minha casa, em home office. É bem difícil, eu não me habituei a essa forma de trabalhar. Eu não Então, gosto de home office também. foi bem difícil, porque na minha Bem casa... complicado. eu fiz uma parte da minha casa onde funcionava como um escritóriozinho mesmo, sabe? Bem próximo à porta de entrada. Só que todo mundo que entra tem que passar por ali. Então, isso não me deixava confortável. Até as reuniões que eu fazia com os clientes não era muito legal, né? Atender ali naquele local. E também tem a questão, né, do deslocamento do cliente até o bairro onde a gente mora, não fica muito legal, né? Eu sempre acreditei que é legal a gente ter algo no centro da cidade, algum lugar mais estratégico. Eu sou da seguinte opinião: na sua casa é um lugar para você descansar, comer, deitar, assistir uma televisão, tal, tudo. O office, que é o trabalho mesmo, o escritório, cara, você sai da tua casa e vai trabalhar, entendeu? Você tá lá para aquilo, para o propósito do trabalho. Então acaba misturando um pouco. Hoje em dia eu tenho um escritório na minha casa, até consigo me fechar ali, fico bem legal, bem na frente da casa, entrou na porta o escritório ali, até funciona legal lá, mas se eu puder trabalhar no computador ali, se eu não tiver que atender pessoas, é bem difícil, né? O dia que eu fico lá, mas às vezes fico uma tarde, uma manhã, mas geralmente eu tenho que sair para a rua para atender pessoas, né? Mas assim, esse home office é um pouco complexo. Só o home office, entendeu? Não rola. Sim. Hoje eu acredito assim que o home office deve funcionar quando você quer olhar seu notebook, alguma planilha ou visualizar alguma coisa ali bem rápido, assim, né? E nada muito de você focar, de atender o cliente já não é muito eu legal. acho assim, ontem, por exemplo, eu fiz 2 reuniões
que já avançava à noite já. Então, cara, não, me chama aqui. Pô, aí eu liguei o laptop e aí bati um papo com o cara, projetinho, divide a tela ali. Então, assim fica legal, né? Porque você acaba fazendo uma coisa que você pode tirar da agenda do próximo dia, que às vezes hoje eu estaria gravando aqui falando, não, amanhã eu não consigo, porque eu tô ocupado, com a agenda cheia, né? Então, Sim. complicado. Ainda mais vocês que trabalham com projetos mais técnicos, né? Sim. Então, vocês precisam Muito mesmo. complexo. Tem muitas pessoas no escritório, né? Mas muitas demandas chegam até mim, né? Para mim dar uma opinião, ou para mim, ou o cliente quer falar comigo, tal, tudo. Sim. Então eu preciso falar com o pessoal da equipe o tempo todo e também preciso falar com os clientes e pô, todo mundo envolvido na operação. Sim. E aí você abriu um escritório, vamos voltar lá que eu peguei aqui o podcast e comecei a falar de mim, mas a gente estava falando desse lance do home office, né? Que a minha visão de home office, mas aí você abriu o seu escritório. Eu passei toda a pandemia em home office. Uhum. Foi a época que eu mais trabalhei, que começou a surgir muitos trabalhos, né? Foi um boom, realmente, né? E aí aquela busca insana por feiras, eventos do setor, comecei a participar muito dos eventos, um pouco antes da pandemia, e vem a pandemia, parou tudo, né? Sim. Que parou toda a nossa parte aí de lojas e tudo mais. Mas foi a época que a gente mais trabalhou, que mais fizemos Sim. projetos, né? E foi aquela busca incessante por reforma, né? E isso eu fiquei muito nessa fase em home office, só que chegou um momento que não dava mais, o cliente queria marcar de ir lá, né, no home office. Queria fazer a reunião. Até porque você tem que fazer muitas reuniões, né, para mostrar projeto, para apresentar, falar sobre o projeto. Hoje eu faço 2 tomar reuniões. decisões também. Isso, hoje eu faço 2 a 3 reuniões no projeto completo. Sim. Que é a primeira inicial, onde você tem que ter todo o briefing do cliente, né? Ali você tem que captar o máximo de informações que você puder. Se já tem o projeto ou você precisa fazer um levantamento. Conta aí Exatamente. todas as etapas aí pra gente. Bom, quando é construção, quando é construção, quero fazer uma construção ou interiores ou arquitetura e interiores. Bom, ó, funciona assim hoje em dia. Eu tenho parceiros engenheiros, né? Na equipe eu tenho parceiro engenheiro e arquiteto, né? Então, quando a gente vai fazer um arquitetônico, que é o cliente que é desde a construção, então a gente traz esse cliente para o escritório, fazemos uma reunião e fazemos todo um briefing com ele, começando desde lá do início do estudo preliminar mesmo, do que ele, quais as necessidades dele para esse imóvel, né? Então, essa já seria uma etapa, assim, um briefing inicial, que é toda uma conversa, né? Também a gente vai muito para o entendimento do investimento que ele quer fazer. Sim. Que eu acho muito importante essa parte do investimento financeiro, né? Até que ponto ele quer chegar, até que ponto a gente pode ir dentro do terreno que ele também vem, né? Com essa proposta já do terreno comprado. E aí, depois a gente vai caminhando para o estudo preliminar. O estudo preliminar é bem bacana, né? Porque aí a gente já tem ali um croquis, a gente já tem o primeiro estudo da residência, né? Eu trabalho com uma arquiteta, tenho também um engenheiro parceiro que trabalha comigo, que a gente fala muito a mesma língua também, a gente se reúne e vai fazer ali, vai entender aquele estilo do cliente. E eu acabo entendendo que a arquitetura é muito isso. Se você quiser falar o nome das pessoas, pode falar, tá? Sim. Eu acabo entendendo que é muito isso. A arquitetura, você tem que sentir o cliente, sentir a vontade do cliente, o estilo do cliente, o que ele tem vontade de ter na casa dele, né? Então, você tem que ali captar saber ouvir o cliente. Tudo que ele te fala, você tem que saber captar e fazer esse briefing muito bem amarradinho, né? E aí, todo esse estudo preliminar que a gente apresenta. Depois, a gente já vai para fazer a residência em 3D, que eu acho que é uma das etapas mais interessantes, é você ver a residência em 3D. Né? E desde que eu comecei a estudar e me aprimorei na área, o que sempre me encanta é o 3D. Você também pensar no 3D, e não só na planta baixa. Né? Então, essa etapa do 3D, de poder mostrar a casa por dentro, por fora, isso encanta o cliente também, né? Sim. Então... Não, e o nível dos desenhos renderizados hoje, Sim, meu Deus do céu. muito realista. É bem impressionante, né? Exatamente. Muito bom. Então, assim, isso a gente fala de construção. Mas o que mais o meu trabalho abrange é a parte de interiores, né? Que é o que me especializei também, na parte de design de interiores. Porque quando o cliente vem, tanto reforma
ou como ainda vai entrar na fase de construção, a gente sempre fala para o cliente, olha, teremos 3 fases de projeto, tá? Ah, mas tudo isso é muito demorado? Sim, a gente pede que quando a pessoa for construir, se planeje pelo menos uns 4 meses antes. Com certeza. Tá? É preciso se planejar. Porque a partir do momento que você começou a obra vai começando a correr. E aí a gente não vai ter tempo hábil de desenvolver todos os projetos necessários. É que também sempre tem um cliente que fala assim, ó, eu vou começar na segunda-feira, já contratei o pedreiro. E aí... Esse é... Ai, meu Deus do céu. É bem complicado, Bem né? complicado. Porque o cliente ainda não tem aquela visão do planejamento, né? Ele quer fazer, ele quer logo desenrolar, né? E tem muito do cliente também pensar que o design de interiores é só a decoração final, né? E a gente sempre fala, olha, tão importante quanto o arquitetônico, que você fez todas as aprovações na prefeitura, é o interiores. Sim. Porque o interiores ele está linkado lá ao arquitetônico. Se de repente lá no arquitetônico você não prevê o local da sua ilha, não preveu o local onde vai ter toda a parte de mobiliário, você não preveu onde que vai ter uma iluminação personalizada, né? Você não, por exemplo, você quer um sistema de automação, mas também você não preveu isso, né? Não fez nenhum projeto. Complicado, porque também chega lá os conduítes, as passagens, tal, tudo, para fazer depois, aí tem quebra-quebra, né? Exatamente. Então, eu sempre falo para o cliente, para você ter uma obra tranquila, o máximo que você puder ter detalhado em projeto e esses projetos compatibilizados. O que é compatibilizado? Né? Você comparar um projeto com outro e todos estarem conversando ali entre si. Né? E aí você já vai para a obra com tudo certinho. E eu sempre imaginei muito isso. E quando a gente vai para a obra, é um momento que a gente não vai mais fazer alterações, a gente vai alterar tudo enquanto estiver na fase de projeto, certo? Quando a gente vai para a obra, a intenção é não alterar mais nada. Pode acontecer. É o que a gente sonha, né? É o que a gente sonha. Aí o cara liga. Tati, tava pensando aqui, olhando aquela parede, e se a gente fizer tal coisa? Acontece, né? Acontece. Aí. Isso é verdade, acontece. Mas acontece de uma forma, assim, bem tranquila, né? Bem... Ah, tudo bem. Lembra que a gente já tinha falado na fase de projeto que podia vocês terem... A gente identificou isso quando vocês falaram lá atrás, lembra? Então tem muito essa conversa também, né? Será que vai ficar bom? Tem que tomar um certo cuidado, né? Que tem gente que muda muito de opinião, né? Exato. Aí é meio perigoso, né? Exato. A pessoa começar a mexer. Exato. Eu comecei a construir uma casa com 4 quartos e a gente terminou ela com 3 quartos. Mudou o projeto inteiro. É que tem uma decoradora de interiores lá em casa que foi lá e mexeu todo o projeto. Mas estava em casa, tudo bem, né? Não deu nem separação, foi tudo tranquilo. Mais ou menos. Então, a gente mexeu muito o projeto. A gente vê muito essa teoria hoje no Instagram, mesmo vários profissionais falando, olha, obra não é dor de cabeça, você nunca vai ter uma dor de cabeça na obra. Tudo bem, até um certo ponto, a gente está ali para segurar esses BO que vai acontecer, porque o profissional ele está ali para isso, né? Então, se eu sou contratada hoje para fazer o projeto e depois o acompanhamento, assessoria técnica, né? Que são as visitas técnicas na obra, eu vou segurar os BOs que acontecer ali. O cliente não precisa passar por isso. A gente só vai comunicar em casos, né, que precisa comunicar mesmo. Precisa de uma opinião ou tal, uma decisão, né? Eu acho assim, tem muitas coisas que são de obra mesmo. Então, nem tudo é BO. Aquilo é uma coisa que é natural da construção mesmo, né? Coisas de obra, eu acho que tem que resolver em obra, não tem que levar isso para cliente e tal e ficar importunando um cliente. Se for uma coisa simples, faz e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E hoje depende muito da equipe que você vai trabalhar também, né? Sim. Porque hoje eu faço os projetos, mas eu sempre procuro saber quem é o empreiteiro que você vai contratar, a construtora, ou indicar, né? Já as construtoras, os empreiteiros que já trabalham bem, que já tem toda uma referência no mercado, é bem importante a gente indicar pessoas de confiança, que você já sabe como é que é a forma de trabalho, isso é bem legal, né? E então, voltando um pouquinho naquela parte que eu abri o escritório, porque senti essa necessidade, né? Então, chegou esse certo ponto do home office que já não funcionava mais. O atendimento em café também eu não achei muito legal.
né? Uhum. Muitos profissionais acabam se adaptando a essa forma de trabalhar, mas para mim não funcionou. Uhum. E a minha intenção de abrir um escritório próprio era Fica muito impessoal, né? Você marcar num café muito ali, sentar impessoal, numa mesinha, muito muito impessoal. impessoal. E eu passei muito por essa fase das reuniões online, né? Porque eu também passei muito por essa fase da pandemia, do online, e fiquei muito no online. Apostei muito no Instagram também, muita divulgação pelo Instagram. Acho que foi muito devido à pandemia, né? Só que aí passou essa fase, eu sentia a necessidade daquele contato presencial. Uhum. Não tinha como mais ficar fazendo reunião online. Não cabia mais. Certo. E a intenção de abrir um escritório físico era colocar um pouco ali a minha essência, sabe? Uhum. Ter ali uma parede de amostra, quais os materiais que representam o escritório, que representam o nosso A trabalho. venda é muito melhor, né? A Porque venda. você tem assunto ali e tal para fazer o rapport, trocar ali as ideias, tal, tudo, mostrar tudo que você está pensando, expor, tal. Como que você vai fazer isso num café? Não dá, né? Exato. Tem jeito. E mostrar para o cliente os parceiros que fizeram também o escritório, que aplicaram o piso laminado, que fizeram os planejados, que fizeram os detalhes da iluminação. Tudo isso para o cliente é muito importante. Ele já está vendo ali como ficou. Uhum. Então, você consegue já mostrar, ó, esse aqui é um perfil de LED. Esse aqui é um piso instalado, olha como fica. Você está vendo essa junta? Já usa aqueles materiais ali para... Já usa aqueles materiais ali, principalmente para design, né? O design, ele é isso, né? Você tem que mostrar muitos materiais que vai aplicar, essa combinação de cores. A gente já faz um mood board ali no escritório mesmo. Então, eu trabalho muito indo na loja que é parceira de pisos e revestimento, fazendo o mood board lá. E também trabalho no escritório fazendo o mood board lá. Na hora que a gente apresenta. Conte aí pra gente. O mood board é uma combinação de materiais, que é o entendi. conceito do projeto. Entendi. Então, no escritório, eu pude ter ali um cantinho com uma TV, né? Então, a gente apresenta o projeto na TV Uhum. e já fazemos a combinação dos materiais de cada ambiente, da fachada. E a gente já vai apresentando ali tudo para o cliente junto com o Já projeto. renderizado, já os ambientes? Já tal. renderizado. A intenção agora sempre de mostrar esse mood, né? É que a gente tem duas reuniões, né? A primeira é layout, que a gente está resolvendo aquele layout, né? Essa é uma parte bem legal, porque essa é tipo um estudo inicial. O cliente está já vendo, meu Deus, o que vai caber? Mas vai caber aquela geladeira side by side? Sim. Vai caber aquela ilha? Vai caber então, a cama king? Será que vai caber? É no layout. Então, a gente vai trabalhar tudo isso no layout. Aí, a gente pede um prazo, que a gente vai elaborar toda a casa em 3D. E eu sempre falo para o cliente, olha, quando você voltar aqui, a gente tem a responsabilidade de te apresentar toda a residência em 3D, os ambientes. E eu gosto de apresentar tudo de uma só vez, para que você entenda o conceito da sua casa. Né? Para você que entenda a essência da sua casa, que todos os materiais ali precisam conversar entre si. Né? Eles precisam criar uma afinidade entre si. Não é cada um tá de um jeito, a não ser que você queira um ambiente diferente. Pessoal, nossa, isso é tão complexo, porque você Ai, vai mas mostrar isso um tá ambiente, cara, uma cozinha. Aí tem o fogão, tem a geladeira, aí tem um pratinho, tem um garfinho, tem uma xicarazinha, não sei o quê. Meu Deus do céu. Tem trocentos elementos em uma imagem. Um vidro, uma janela, um não sei o que, o armário, iluminação, como é que é, se é spot, se é perfil, não sei o que lá. Cara, tem muita coisa. Tem muitos elementos, né? E é o que a gente fala para o cliente. Você entendeu por que uma cozinha, uma sala, os quartos, eles têm que ser trabalhados juntos? Por quê? Porque na cozinha nós estamos trabalhando... a planta baixa ali, né? Para fazer a ideia e depois você... Para a gente levanta no 3D, com aquele conceito. Porque, por exemplo, numa cozinha, eu acho que o ambiente mais complicado hoje é a cozinha. Porque geralmente o cliente, na residência, ele já quer aquela cozinha gourmet, aquela cozinha ampla. Cheio de coisas. A área gourmet hoje se tornou uma área muito popular. Né? Os clientes sempre querem uma área gourmet grande. E a cozinha de dentro acabou sendo uma cozinha mais ali para o dia a dia, não tão usada. Mas a área gourmet hoje, acho que isso vem desde a pandemia, né? Começou a ser muito usada. Né? Então, a gente já tem aquele conceito. Como que vai ser? Cozinha integrada com área gourmet? Então, tem que se conversar um pouco, a não ser que você queira um estilo totalmente diferente para cozinha e área gourmet. A gente também dá essa abertura, né? Porque o cliente precisa colocar ali a personalidade dele, né, no projeto. Sim. E a gente vai orientando, né? Passando ali a residência em 3D, os ambientes,
e montando todo o mood aqui. Uhum. O mood que a gente fala são as combinações. E o cliente, ele fica tão encantado vendo os materiais. Ai, Tati, mas e esse MDF, então, ele tá casando com aquela madeira, com aquele piso lá? Tá. Eles estão conversando. Isso é tão legal porque, assim, não tinha como fazer uma venda dessa no 2D. Cara, o cara não consegue ver. Um cliente leigo. Agora, ele olhando o ambiente, fala, nossa, que lindo, tal, tudo. Ele pode dar um pitaco ali, uma opinião, alguma coisa para colocar tal, tudo. Mas, bicho, você consegue fazer uma venda ali, né, de tudo, né? Ele já entregar daquele jeitinho que tá lá. Exatamente. Tem muitas modificações ou não? Sim, sim. Tem alterações, principalmente, assim, no 3D. Olha, Tati, a fachada eu quero ver um outro revestimento. Quero essa segunda opção. Então, a gente sempre faz duas opções de fachada, de cores, revestimento, para o cliente ter essa opção, né? Nos ambientes internos, cores de armário, eu quero ver essa outra combinação também de cor. Então, a gente sempre faz a combinação de cor. E configuração de armário, por exemplo, não quero essa portinha aqui, eu quero lava-louça, eu quero isso, quero aquilo. E a gente já captou isso no briefing lá no início, né? Então, a gente já foi bem esperto e já aplicou no projeto, mas acaba o cliente pensando, olha, eu acho que vai ficar mais funcional isso aqui, e a gente modifica, né? Mas, geralmente, eu sempre estabeleço, assim, uma alteração na fase layout, uma alteração na parte de projeto 3D. Quando a gente já altera tudo de uma vez. Tudo, né? E a gente Senão altera não tem de uma fim, vez. né? E a então gente você tem que deixar a porta ali um pouco meio fechada já, porque senão, meu Deus do céu. E é bem legal, porque quando a gente vai fazer essa alteração, depois de toda essa apresentação... Se tiver uma pessoa muito indecisa... Quando a gente tem pessoas muito indecisas, a gente tem que... O que eu costumo fazer quando a pessoa está muito indeciso? Ai, mas não era isso. Vamos fazer assim? Eu esqueci de falar. Que eu sempre falo para o cliente, trabalhar com a pastinha do Pinterest. Sim. Então, a gente tem uma pastinha, lá ele vai salvando as referências dele. Sim, que aí você já vai naquela linha, né? Exatamente. Então, quando a pessoa está muito indecisa, olha, lembra aquela sua referência lá inicial? Vamos consultar nossa pastinha? E aí ele já vê. Pô, é legal mesmo, essa foi a ideia inicial. Então, vamos nesse, que é o que você gosta. Né? Que é o que você... Brilhou seus olhos. Então, e essas pessoas que vêm, elas já devem olhar e te conhecer pelo Instagram. Ou alguém falou, indicou, ela já foi lá no seu Instagram e deu uma olhada. Isso. Que aí ela já vai saber qual que é o estilo da Tati Cunha. Isso. Qual que é a linha que ela segue. Chega clientes assim, eu não sei qual é o seu estilo, mas quero fazer uma casa colonial. E aí, sei lá, de repente não bate com o seu estilo. Você vai na linha do cliente. Quando é um estilo muito clássico, né? É que assim, não sei se eu falei a palavra certa, colonial. Ou que assim, que não casa com o seu estilo. Porque aí é um pouco complexo, né? Não sei como ele escolheu, como ele chegou, como que ele quer fazer isso. Então, Lúcio, é bem difícil porque eu não consigo desenvolver. Eu travo. Porque o meu estilo é muito moderno. Eu vou muito pela essa pegada do estilo moderno, mas é aquele estilo moderno assim, sabe? Aquela pegada industrial. Gosto muito da madeira. Gosto daqueles tons mais de chumbo, escuros, mas também gosto daqueles tons mais off-white, mais clarinhos. Então, eu estou muito nesse estilo mais moderno, né? Isso desde da faculdade, desde a época de estudo, já tinha identificado esse estilo. Então, quando vem um estilo muito clássico, assim, né? É um pouco mais difícil para a gente. Não que a gente não faça, a gente pode fazer. Mas vai ter que ter uma pesquisa muito mais, né, aprofundada nesse estilo, né? Para atender esse tipo de cliente. Né? Mas, da forma que a gente trabalha hoje... apresentando os projetos, a gente evoluiu muito, né? Eu evoluí muito. Sim. Como profissional, porque eu tive que testar várias formas. Sim. E como que você faz isso? Você começa num SketchUp, eu não tenho ideia, tá? Tô perguntando só para... Começa a fazer um levantamento do SketchUp, depois vai usando outro programa para fazer a renderização. Não sei como funciona o trabalho desse 3D. Sim. Como que a gente faz hoje? Hoje eu tenho uma arquiteta que me ajuda, né? Antes era tudo eu sozinha, mas hoje eu já tenho pessoas que me ajudam. E como que a gente faz? Primeiramente é o layout. Então, a gente já trabalha ali com o SketchUp, né? E tem o SketchUp Layout também que a gente trabalha.
E o renderizador, a gente também trabalha alguns softwares, né? Tem o Lumion, tem o Inkscape hoje, que é um software bem bacana para renderização. Tem o V-Ray. E como que a gente faz? Essa parte do layout é toda a responsabilidade minha, né? Que é a parte de criação. Então, essa parte eu acabo não conseguindo delegar, porque eu preciso muito criar, eu preciso pensar no conceito do projeto, né? E quando a gente vai para a etapa de renderização, que é a parte do projeto 3D renderização, aí eu delego. Sim. Eu delego e a gente tem um sisteminha lá que a gente usa para compartilhar as ideias junto com o pessoal que trabalha comigo. Então, tudo eu delego para eles fazerem a modelagem e fazer o executivo também. E depois eu só fico com essa parte da correção, né? Então, Entendi. hoje eu estou indo muito para essa linha do delegar. Por quê? Porque hoje eu vi que o trabalho em equipe ele é um trabalho que sai muito melhor. Sim, com certeza. Antes, quando eu trabalhava sozinha, eu não tinha conferência final, todos aqueles ajustes finais. Tem que ter uma conferência de todos É que os não projetos. consegue, né? Eu, por exemplo, poxa, eu faço projeto de estrutura, de hidráulica e de elétrica. São muitos projetos, né? Fizemos um levantamento de 22, acho que foi 471 projetos. Sim. Se o Lúcio for fazer tudo, não faz. Não faz. É muito trabalho, entendeu? Muito. Muito E trabalho. em 21 tivemos mais de 700. Foi muito maior ainda a onda da pandemia ali. Foi uma loucura. Foi. Nossa Senhora. O Pra ano todos passado os quase profissionais. 500, né? 22. Bom também, muito bom. Vamos ver 23, O né? que você espera desse ano? Ah, estamos na luta aí, né? O ano começou muito estranho e tal, tudo. E você? Como é que tá lá para você esse ano, 23? Olha, eu tenho clientes que estão aparecendo da mesma forma, personalizar o imóvel, né? Tanto para reforma, Beleza. quanto também algumas oportunidades de construção, mas bem menos. Sim, Bem menos que eu o acho ano assim, o passado. ano começou, né? Por causa de mudança de governo, tal, tudo. Eu acho que as pessoas estão um pouco Receosos. receosas, tal, tudo. Mas daqui a pouco, eu acho que as coisas começam a entrar na linha aí e continua, né? Mesmo que seja de menor quantidade, tem que continuar, né? Nós precisamos trabalhar. Exatamente. E também a gente tem, como eu atuo também muito na parte residencial e também na parte corporativa, escritório, lojas comerciais, que eu também faço projetos, então você tem ali os dois campos ali para atuar, né? Então, um vai indicando para o outro também, porque hoje, a captação hoje é muito importante de clientes, né? Com Esse certeza. networking que você tem com os profissionais, network com os parceiros da área. O Instagram é muito importante hoje nessa área profissional da arquitetura, né? Então, porque ali você posta os seus trabalhos e as pessoas vão te conhecendo, vendo o seu nome, quem é a Tatiane Cunha, tal, tudo, né, os interiores, os projetos que você faz. E ali você consegue captar clientes e colocar o seu nome no mercado, né? Exatamente, foi o que É eu só fiz. lá no Instagram e também lá no ManzaCast. O Instagram hoje é um desafio, porque hoje a gente tem que ter tempo para se dedicar ao Instagram. Sim. Então, um dos meus objetivos não é terceirizar o Instagram, mas eu poder ter mais tempo para ficar ali naquela rede, Sim. fazer um conteúdo mais de qualidade. Porque eu acho que o cliente, acima de tudo, tem um cliente que já vem querendo te contratar e tem um cliente que quer saber mais, quer entender mais da área. E ele vai buscar conteúdo. É a primeira coisa que ele entra no seu Instagram, né? Eu sempre penso assim, a gente tem que ter um Instagram organizado, mas não aquele Instagram engessado. Eu acho que você tem que ter um Instagram humanizado, bacana da pessoa entrar. Tem que ter um pouco do dia a dia também. Dia a dia. Normal, tranquilo, uma coisa mais leve e tal. Não E ter tão um conteúdo profissional. Aonde você estava, né? Tirar uma foto onde você esteve, Visitar uma viagens. Visitar uma obra, uma reunião, essas coisas do dia a dia mesmo. Sim. Bem natural, né? Então fica legal para as pessoas te conhecerem, você tá sempre ali colocando o nome do seu trabalho no mercado, tal, tudo. Sim. Então, essa foi a minha história, né? Essa transição de carreira que eu fiz, essa busca por uma outra profissão que, na verdade, eu acho que já era um pouco interna, uma vontade interna que eu tinha, só que eu não sabia aonde buscar, né? E que hoje reflete aí nos projetos. Gosto de fazer os projetos com bastante, assim, cuidado para cada cliente.
Certo. Com bastante dedicação, cuidado para cada cliente, porque cada cliente é único. Nunca um projeto vai ser igual ao outro. Ah, não é. Não consegue. Totalmente personalizado. Porque tem a pessoa, né? Cada cliente. Então, cada cliente tem um jeito, ele quer a coisa de uma forma, tem um gosto, quer colocar a decoração do jeito dele. Então, todo projeto, cada um é um. Isso é bem legal. Sim. E você, assim, como pessoa, Tatiane? Pô, fez a transição de carreira. Como é que você tá hoje? Hoje eu tô assim, eu tive um momento bem preocupada, assim, com toda essa questão de ser empreendedora, né? De a gente ter que sustentar um negócio, né? Uhum. É diferente de quando a gente está sozinha, né? E a gente está trabalhando ali por conta. E quando você decide ter um escritório, você tem pessoas trabalhando com você, você tem toda uma responsabilidade. Então, ano passado eu passei por um momento bem assim, assim, com bastante, não a preocupação de ficar sem clientes. Eu sabia que eu não ia ficar, mas a preocupação de levar isso à frente. Sim. De ter aquele compromisso, É aquele eterno. foco. Isso aí é eterno, Foco viu? nos negócios. Né? Aquele foco nos negócios, né? Que a gente Ai, diz. meu Deus do céu. E agora não, Isso esse ano. é dor de empresário, tá? É, Você, assim, porque assim, desde o dia que eu abri o meu escritório, abri lá, e aí você vai colocar a primeira pessoa que vai trabalhar para você. Nossa, mas será? Mas, poxa, eu vou ter dinheiro para pagar esse salário? E hoje, sei lá, já tenho 14 anos. E é do mesmo jeito. Nossa, e o mês que vem, eu não sei o quê, e a receita, e a despesa, e tal. É sim. eterno. Mas assim, faz parte do trabalho. Para qualquer coisa, se você for dono de uma loja, também tem risco, entendeu? Você pega uma loja do shopping, parece lindo. Mas quanto custa aquela loja no shopping que ele tem que pagar? Na pandemia, você pode andar lá no shopping, putas, aqueles tapume, fechou trocentas lojas. O cara não tinha receita, ele não tinha como pagar o aluguel para o shopping, Exato. entendeu? Então, é difícil mesmo, é um desafio, na É um verdade. desafio fazer a gestão. Eu acho que a gestão, Mas é legal, mas é bem bacana. muito bom. Porque só de você pensar, né? Então, esses dias, as férias, fui para Ubatuba, eu gosto muito de praia, né? Uhum. Então, eu sempre tento ir para a praia para ter essa válvula, para ter esse refúgio, né? Sim. Então, eu gosto de praia, eu acho que me lembra um pouco muito quando eu era criança também, que a gente ia muito. Então, aqui o nosso refúgio é Ubatuba. A gente vai para Ubatuba, Muito bom, adoro Ubatuba. a gente já tem um Tô apartamento para ir lá, para então lá, ficamos lá. a trabalho. E lá tá Bom surgindo também. vários empreendimentos, né? Tá bem bacana a cidade Cara, também. eu tenho projetos em Ubatuba há muitos anos, muitos e muitos mesmo, legal. praticamente a vida toda, né? Minha vida profissional. Então tem alguns arquitetos que são de lá, que têm projetos lá, tem algumas construtoras que vão fazer alguns prédios, né? Então tem alguns projetos sempre rolando em Ubatuba, full time. Tem muito condomínio lá e gente de São Paulo, como você falou, cara, que constrói Sim, casa lá em condomínio o tempo todo, né? Então você fez um projeto, daqui a pouco o arquiteto manda mais um, você faz um orçamento, fecha outro, vai indo, aí um empreendedor vai fazer um prédio e assim continua. e os negócios vão fluindo, né? Vão Então, fluindo. e eu também sempre acredito assim, não é que eu moro numa cidade pequena que eu vou ficar limitado ali. Não, pelo Sim. contrário, né? Então a gente está sempre em contato, em network com o pessoal de várias cidades aí. Sempre eu vou num lugar, faço amizade com uma pessoa e Uhum. a gente criar essas parcerias estratégicas, né? Amizades mesmo, né? Porque hoje eu acredito muito assim, você só compra de quem você tem conexão. Com certeza. Porque ali você tem a confiança da pessoa, né? E você vai falando, ela vai te conhecendo e você consegue ter credibilidade e tal, tudo. E aí a pessoa vai te contratar, né? Depois que ela Sim, bater um papo, se sentir segura, sentir que o seu trabalho ali é aquilo mesmo que ela quer, tal, tudo. exatamente. Passar essa Muito bom. segurança para o cliente. Show de bola, Tati. Na verdade, estou falando que você é arquiteta, mas você não é arquiteta. Você trabalha com Com projetos design de design de interiores, interiores, né? trabalho com design de interiores e tenho a parceria com engenheiros e arquitetas, né? Que Sim, trabalham comigo. beleza. Então tá. Putz, legal pra caramba, hein? Parabéns aí pela coragem, né? Transição de carreira, tal, tudo, mas foi um caminho natural e que você foi fazendo e parou, né? Foi
foi trilhando e acabou essa outra profissão, né? Já são 5 anos. Design de interiores aí, que é muito legal, né? Um trabalho de criação muito bacana, bem diferente de trabalhar em uma empresa, né? Numa fábrica, tal, tudo. É um ambiente ali um pouco pesado, não pesado, pode ser bom, um lugar bom de trabalhar, mas repetitivo, você tá ali todo dia, a criação sempre, você está fazendo cada coisa uma coisa nova, né? Porque cada cliente é um, como a gente falou. Cada cliente é um cliente e o que me desafia ir sempre em frente é esses desafios que a gente tem de projeto, né? Então, com certeza. Cada projeto tem um desafio diferente, né? Que você tem que aprender sempre mais, se aprimorar, aplicar o que você já sabe também, porque você vai adquirindo experiências ali ao longo do tempo. E eu sei que eu tenho muita coisa a trilhar ainda, muitos anos aí pela frente. Com certeza. Mas a intenção é essa, né? A gente nunca ficar só num lugar só e sempre aprender. E agora a intenção vai subindo, né? Cada vez melhorando mais ali o trabalho, afinando, aprendendo o resto da vida. Exatamente. Show de bola. Parabéns, Tati. Obrigada. Vou aqui fazer uma leitura da Tatiane Cunha. Beleza? Sim. Então, Tatiane Cunha é de Niterói, Rio de Janeiro, né? E cresceu lá no Rio de Janeiro, né? Em Niterói, estava sempre ali pela praia, tal, tudo. E o pai veio trabalhar em São Paulo e a família veio toda aqui para São Paulo. Trabalhava com a parte de química, depois foi transferido aqui para Caçapava, trabalhava na Viapol, né? Fazendo ali produtos para construção civil, inclusive, que é a nossa área aqui, né? Depois a gente até conversa sobre esse assunto aí, né? Tem muita coisa aí que pode agregar aqui no nosso podcast. Sim. E aí você trabalhou em empresas, né? Em várias empresas, você também foi técnica em química ali, trabalhou na GM, na Volks. Depois você acabou trabalhando em uma outra empresa também que fazia os bancos dos carros, né? Sim. CITES. Logística. Isso. E aí você fez um curso de logística, administração de empresa, logística, trabalhou em vários setores ali na indústria. E comecei a fazer uma pós em supply chain, né? Uhum. E aí, em determinado momento, você casou e foi fazer a reforma de um apartamento ali. E aí teve bastante dificuldade, né? Quando fez essa reforma, tal, muita dor de cabeça. Não sei se foi com o empreiteiro, não sei como que foi, mas eu sei bem como são essas dores de cabeça, né? Depois que você fez esse apartamento, você foi construir uma casa própria, né, para sua família, você e seu marido, e ali você começou a trabalhar com um arquiteto, tal, tudo, no desenvolvimento do projeto, foi vendo aquilo tudo, começou a buscar os materiais para fazer o interior da tua casa, tal, conhecendo esses produtos, como fazer, foi estudando, ficava passeando no home center, né, para escolher o material, tal, tudo. E começou a fazer a pós-graduação lá na Getúlio Vargas, né? Na FAAP. FAAP. Que FAAP. Para eu poder me desenvolver bem mais na área de logística, né? De logística. E do outro lado tinha um curso ali de design que você ficava olhando ali, putz, olha lá, ali do outro lado, olha que legal, né? Então, esse lance da construção foi puxando ali você para aquele caminho, né? E em determinado momento, a empresa desligou você e você teve um filho, tal, tudo. E depois, naturalmente, você veio parar na Não quis mais voltar para a área corporativa. Começou a fazer cursos, treinamentos, aprender a desenvolver, a aprender a fazer as combinações de materiais, de cores, tudo, desenvolver esses projetos. E foi trabalhando, a pandemia teve um boom aí e você brilhou, né? Foi lá, tinha um escritório home office, depois você foi lá, abriu um escritório fora, tal, tudo para poder atender os clientes e continuar essa carreira aí. Sucesso para você. Muitos outros projetos venham. Sim, com certeza. Beleza? É isso aí. Curtiu aqui o nosso podcast? Muito obrigada pela oportunidade.
né, de poder expor um pouco mais da minha carreira, da minha vida pessoal também, né? Agradeço muito. E com certeza vamos fazer aí ótimas parcerias juntos, se Deus quiser. Vamos sim, com certeza. E aí, você achou bonito aqui? Tá bem? O interiores aqui do nosso podcast tá legal? Muito bacana, porque você entra aqui nesse ambiente, é aconchegante. Sim. Né? Você sente aquele aconchego. A madeira também, né? Aqueceu bastante o ambiente, né? E achei muito bacana a ideia de colocar logo também dos profissionais. Sim. E o ambiente está fazendo, excelente. Né? Tá falando da história da Tati aqui, promovendo o seu trabalho e tal, tudo isso. Sim, eu amei, gente. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. Você pode fazer agradecimentos aí, se você quiser, para a família, para as pessoas que trabalham com você. Bom, hoje eu só tenho a agradecer, né, a minha família, meu pai, minha mãe, meu esposo, que sempre estiveram aí no meu lado durante todo esse tempo, todos esses desafios, né, que não foram anos fáceis de toda essa transição de carreira e sempre me apoiando. Em nenhum momento, não, você tem que ir, vai em frente. Cada oportunidade diferente de projeto que surgia, não, você vai conseguir, estuda que você vai conseguir. Sim. Então, eles são minha base, né? Sempre foram a minha base. Meu pai também, um exemplo, né, de pai muito inteligente, estudioso, né, de sempre buscar conhecimento. Isso eu peguei muito dele. E minha mãe já aquela pessoa muito assim com garra, né, sempre pensando positivo, porque hoje o pensamento positivo ele te leva, né, a alçar outros voos, né? Então, você sempre pensar positivo, que vai dar certo. E a gente sempre foi assim, né? Então, eles são minha base. Meu esposo também sempre companheiro, me estimulando aí nos eventos da área, sempre participando em várias coisas, né? E agora com o escritório aí, tende a crescer, se Deus quiser. Maravilha. Com clientes maravilhosos que acabam depois ficando amigos da gente também, né? Isso. Então, Bem legal. é isso é minha história de vida, um pouquinho para vocês. Show de bola, parabéns, design de interiores, Tati Cunha. E quem quiser achar você, onde é que eles te acham? Fale aí, suas redes sociais, telefone ou... Instagram, @Tatiane Cunha Interiores. Esse é o Instagram, que eu sempre venho trabalhando ali, sempre preciso focar mais em conteúdo, sempre mostrando a nossa forma de trabalho, atendimento com os clientes, né? E o telefone também? Não sei se estiver lá, mas se Mas você já tem o pode meu falar, contato pode lá. falar. Já tem o link lá, tem o meu site também, www.tatianecunhainteriores.com.br. No site tem alguns trabalhos também já elaborados, né? E o nosso WhatsApp comercial, que também tem o linkzinho lá no Instagram, que a pessoa consegue acessar. Beleza. Parabéns, Tati. Prazer em conhecer. Show de bola. Daqui a um tempo a gente vem e bate outro papo aí. Sim. Tá bom? Com certeza. Então tá bom. Valeu. Muito Valeu, obrigada, galera. gente. Até a próxima. Um abraço.